uma lembrança que me parece mais do que necessária, tendo em vista a data de hoje, 11 de setembro de 2023, uma data muito importante para o nosso povo latino-americano, para o nosso continente, né? Hoje nós lembramos dos 50 anos, né, da morte de Salvador Allende, né, que sofreu um golpe civil-militar no Chile, presidente chileno, né, e nesse processo perdeu a vida, né? Inclusive já muitos apontamentos indicando que ele de fato foi assassinado, né, no Palácio do Governo, e jogando, né, os nossos irmãos chilenos aí numa ditadura sanguinária, a exemplo do que foram outras ditaduras no nosso continente, né, a exemplo do nosso país, a mais longa de todas, né, e também a mais impune de todas, né? Lembrando que até hoje, né, os crimes contra a humanidade praticados durante a ditadura civil-militar no Brasil, né, simplesmente não tiveram os desdobramentos que deveriam ter em qualquer país minimamente civilizado, né? Então, quem torturou, quem estuprou, quem matou em nome do Estado, né, permaneceu e permanece impune para aqueles que ainda estão vivos, né? E o Estado brasileiro sequer, né, processou e condenou essas pessoas, né? Então, esses torturadores, né? Então, acho que a gente rendeu uma homenagem aqui ao nosso grande Salvador Allende, ao nosso povo chileno. Hoje teve uma atividade em homenagem ao Salvador Allende na Praça Salvador Allende, próximo do Centro Histórico de Porto Alegre, né? E eu acho que a gente enfrentar a nossa história e enfrentar principalmente o apagamento da nossa história é algo fundamental para a gente poder pensar, né, um futuro melhor, um país que de fato se preocupem, né, com o povo que mais sofre, que é sempre a classe trabalhadora, né? Então acho que vale a pena aqui fazer esse registro histórico, porque é uma data que a gente não pode esquecer jamais, assim como o 1º de abril de 1964 também, né, que foi o momento da ruptura e derrubou o nosso presidente João Goulart. O nosso 11 de setembro é o chileno, né? Sem dúvida, sem dúvida. E se a gente não tiver o cuidado, a gente acaba assimilando as simbologias de outros 11 de setembro, de outros fatos históricos que têm a sua relevância, sem dúvida nenhuma, né, o que ocorreu nos Estados Unidos, mas a gente, como somos vítimas das tantas violências, talvez uma das piores, porque nos aliena em relação à nossa realidade, é justamente o apagamento da nossa história. Então, essas datas são fundamentais para, em todos os espaços, a gente poder estar lembrando, relembrando, pelo aquele princípio mais básico da justiça de transição, que é lembrar para não repetir. Então, é fundamental a gente estar nesses espaços e lembrar dessas datas, né? E não só nessas datas, mas também, a todo momento, lembrar que nós também somos frutos do nosso processo histórico, né? Das construções, das contradições, né? E o Brasil sofre muito, a exemplo do que a gente passou recentemente, né? Dessa democracia mal acabada no Brasil, e mesmo assim essa democracia mal acabada ainda foi golpeada ainda por golpistas aí que queriam minimamente, não aceitam minimamente o jogo da democracia como ela é colocada no Brasil, né? E não queriam aceitar o resultado das eleições. Então, as histórias se cruzam no nosso continente, as histórias são compartilhadas, né? Hoje, testemunhos de pessoas chorando na Praça Salvador Allende, lembrando do terror da ditadura civil-militar no Chile, lembrando o terror da ditadura civil-militar no Brasil e em outros países também, como nossos irmãos argentinos e uruguaios, que sofreram muito, né, com esses anos de chumbo, e que a gente precisa estar sempre muito vivo na nossa memória, né, para que a gente não deixe voltar nunca mais, né? E para quem achava que esse período estava muito distante e jamais voltaria, o Brasil deu um exemplo muito recente de que nós estivemos muito próximos de voltar àquele período histórico, né? Então a gente precisa
fazer da nossa história uma pedagogia para o futuro, uma pedagogia para a nossa geração, para que a gente não volte mais a repetir os erros do passado.